Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Quando os senhores escutam a expressão temor a Deus, como que se sentem ao escutá-la? O que realmente significa temor a Deus? Você se considera uma pessoa que tem temor a Deus? Se Deus é todo-poderoso e a Ele tudo é possível, por que usar expressões tão severas como juízo final, tomem cuidado ou muitos perecerão? Será que são meras expressões humanas utilizadas para controlarem o ser humano, como muitas pessoas dizem? Ou será que existe algo além que precisamos perceber? Você acredita que Deus é realmente um Deus que deseja que pereceremos? Então, o que significa temor a Deus? Ainda mais, estamos vivendo, cumprindo com o nosso propósito de existência ou estamos sendo impedidos de cumprir o nosso verdadeiro propósito devido aos nossos objetivos e intenções pessoais? Como reconciliar nossos desejos individuais com a vontade de nosso Pai? Como alinhar nossas vidas com o propósito com o qual fomos criados? Esta semana, ao concluirmos as sagradas palavras do Masaki Sama, Amor e Somente Amor, aprofundaremos nestes pontos e muito mais. Então fiquem ligados que iniciaremos logo em seguida. Ao iniciarmos nosso estudo, vamos, em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, uno a Jesus Cristo, reconhecer que é somente com a graça de Deus e a permissão de Kyosho Sama que podemos realizar o estudo e receber as sagradas palavras durante esse estudo. Sem a existência de Kyosho Sama, sem Masaki Sama, jamais poderíamos ser capazes de perceber a essência e o verdadeiro significado das sagradas palavras de Meishu Sama. Também, sem o trono de Kyosho e sem Kyosho Sama, seria impossível seguir e nos chamarmos de verdadeiros seguidores de Meishu Sama, pois estaríamos negando o próprio Meishu Sama, quem estabeleceu o trono de Kyosho e foi o primeiro Kyosho de nossa igreja. Com corações repletos de alegria, vamos juntos com nossos antepassados que vivem e existem dentro de nós, participar deste estudo, retornando tudo a Deus, com todos os pensamentos e sentimentos que já foram expiados e purificados, servindo a Deus em sua obra completamente nova de salvação. Iniciaremos com o cânone da Igreja. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus, que foi concretizada no paraíso, e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade, e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos, servindo a Deus. Kyosho Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra.
Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar, para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado. Como os senhores sabem, toda semana escolho uma ou algumas postagens do Instagram de nossa Igreja Mãe. Se os senhores ainda não estão seguindo a página do Instagram de nossa igreja, é extremamente fácil. Abram o Instagram e busquem a página da igreja. Igreja Mundial do Messias, _oficial. Assim que a página abrir, abaixo do nome, existe o botão para seguir a página. Selecione ele. Mas não termina aí. No topo da página, no lado direito tem um sininho. Selecione o sino e libere as notificações. Assim os senhores poderão se manter informados com publicações novas que são feitas na página diariamente. Esta é uma forma excelente de se conectar ao trono de Kyosho e alinharmos o nosso Sonen com Kyosho Sama. Também, através desta plataforma, temos uma forma excelente de nos conectar ao trono de Kyosho e alinharmos o nosso Sonen com Kyosho Sama. Também, através desta plataforma, temos uma forma de enriquecer a vida de nossos familiares e amigos, compartilhando este material tão rico. Não deixem de compartilhar estas postagens. Se notarem algo que lhes tocou o coração, não deixem de compartilhar, ok? Hoje, o Instagram que escolhi para nossa leitura são os seguintes. Temos este salmo de Meishu Sama que diz o seguinte: criarei aqueles que temem a Deus e se mantêm no caminho correto, porque esta é minha missão. Criarei aqueles que temem a Deus e se mantêm no caminho correto, porque esta é minha missão. Esse salmo é muito profundo, não concordam? Pois quem de nós sabia que Meishu Sama tinha essa missão de ensinar cada um de nós, ou melhor, aqui como ele coloca, criar pessoas que temem a Deus, não é? E esse verdadeiro significado de temor a Deus, o porquê temor a Deus, nós podemos ver nas sagradas palavras do Masaki Sama, no culto da farta colheita em 2021, dezembro de 2021, onde Masaki Sama compartilha o seguinte: sem o temor de ser rejeitado por Deus, como que vocês conseguem experimentar a felicidade de ser aceito por Deus? Sem o temor de ser rejeitado por Deus, como vocês conseguem experimentar a felicidade de ser aceito por Deus? Será que não foi porque Meishu Sama tinha este verdadeiro temor a Deus que foi possível ele se entregar a Deus? Masaki Sama continua: sem o coração que teme a Deus, como vocês conseguem experimentar a alegria de saber que Deus é amor e somente amor? Sem o coração que teme a Deus, como vocês conseguem experimentar a alegria de saber que Deus é amor e somente amor? Além de mais, Meishu Sama, em seus salmos, compartilha o seguinte: ó Deus, quando eu penso a respeito da felicidade do meu ser ter sido salvo, não há nada que eu possa fazer além de retribuir a vós com todo o meu corpo e coração. Ó Deus, quando eu penso a respeito da felicidade de meu ser ter sido salvo,
Não há nada que eu possa fazer além de retribuir a vós com todo o meu corpo e coração. Os senhores assistindo hoje não almejam sentir esta mesma felicidade de Meishu-sama? Caso sim, então precisamos responder algo muito importante. O que é a verdadeira felicidade? Não concordam? Em suas sagradas palavras, Masaki-sama coloca a seguinte pergunta: qual é o objetivo de vir a este mundo se vocês não buscam a verdadeira felicidade, alegria e amor? Qual é o objetivo de vir a este mundo se vocês não buscam a verdadeira felicidade, alegria e amor? Como podemos ver nessas sagradas palavras, nesse post no Instagram que acabamos de ler, não tem como buscar a verdadeira felicidade, verdadeira alegria sem temor a Deus. Além disso, podemos ver que Meishu-sama, ao reconhecer este Deus que existe dentro dele, este temor que ele tinha a Deus dentro dele, o permitiu ele sentir essa verdadeira alegria e felicidade, e com isso decidiu servir de corpo e alma com todo o seu ser. Nesta semana, nas sagradas palavras do Masaki-sama, ao terminarmos as sagradas palavras, vamos ter um vislumbre dessa verdadeira felicidade. Então, com isso em mente, gostaria de continuar e terminar a leitura das sagradas palavras do Masaki-sama com os senhores: amor e somente amor. Continuando a leitura, Masaki-sama nos compartilha: dizemos juízo final, certo? Dizemos que Deus julgará no final, certo? Mas para dizer a verdade, ele já havia acabado o seu julgamento logo no início. No início, ele já havia proferido o seu julgamento de perdoar toda a humanidade. Deus já havia decidido que ele nos perdoaria de qualquer maneira. Assim sendo, por que ele teve que usar expressões severas como o juízo final, tomem cuidado, ou muitos perecerão? Bem, tenho certeza de que Deus estava falando conosco com muita ternura no início, dizendo: filhos, eu sou seu verdadeiro pai. Vocês podem virar seu rosto para mim? Mas nós éramos muito egocêntricos e considerávamos o mundo humano como o único mundo. Pensamos algo como: eu quero prosperar neste mundo, eu quero ter sucesso. Dessa maneira, não nos importamos em ouvir a voz de Deus, embora Ele estivesse falando conosco com tanta ternura. Eis porque agora Deus finalmente não teve outra escolha a não ser agir um pouco mais duro conosco, usando expressões como juízo final. Estou lhes avisando, vou separar o bem e o mal, e vocês perecerão. Vocês acham que Deus deseja usar essas palavras aos filhos que Ele ama profundamente? É claro que não. Mas estamos fazendo Deus agir assim. Estamos fazendo Deus usar essas severas palavras. Este é um ótimo ponto para refletirmos, não concordam? Os senhores não costumam se dizer: se Deus é amor, então por que ele tem que ser tão duro? Será que já consideramos que estamos fazendo Deus agir dessa maneira? Será que estamos considerando nossas posturas, atitudes tão egocêntricas? Voltando a alguns slides, Masaki-sama diz o seguinte: mas nós éramos muito egocêntricos e considerávamos o mundo humano como o único mundo. Pensamos algo como: eu quero prosperar neste mundo, eu quero ter sucesso.
Dessa maneira, não nos importamos em ouvir a voz de Deus, embora Ele estivesse falando conosco com tanta ternura. Podemos negar e dizer que isso não é verdade, não é assim? Mas reflita e pense. Será que não houve momentos em nossa vida onde nossos interesses chegaram a ser priorizados acima de Deus e dos interesses dele? Talvez você pense, eu não me encaixo nessa descrição. Eu não sou assim. É fácil tentar nos excluir disso, mas seja sincero consigo mesmo e reflita. Com certeza encontrará momentos em que seu próprio interesse, gostos, desgostos, esperanças, sonhos foram postos acima de Deus. Por exemplo, e este é um pequeno exemplo e não se limita apenas a isso, mas talvez o mais fácil de ver é a igreja. Hoje em dia, com tantos compromissos, tantos lugares para estar, coisas para realizar, você chegou a já colocar sua agenda, seus eventos familiares antes de um culto ou compromisso na igreja? Além disso, você já se pegou dizendo: Deus está vivo dentro de mim, então eu não preciso estar na igreja para servir ou orar a Deus? Como eu disse, este não é o único exemplo, mas talvez o exemplo mais fácil de ver esta postura, uma vez que seu compromisso com a igreja, com o culto na igreja, é um compromisso específico que você tem para com Deus em um momento específico para realizar isso. É um momento para glorificar e honrar a Deus. Deus que torna possível nossa existência, quem criou nossa família, quem nos leva a trabalhar, a pensar, a sentir e a experimentar tudo o que experimentamos. Mas, novamente, isso não se limita apenas a isso. Pois poderíamos até dizer: não, isso não sou eu. Eu vou à igreja religiosamente. Primeiro domingo do mês, ou todos os domingos, é sagrado para mim. Eu coloco isso acima de tudo. Mas, quanto a todos os outros momentos de nossa vida, do nosso despertar ao adormecer, nós realmente reconhecemos que vivemos e respiramos para servir a Deus e somente a Deus? Nós não fazemos. Desde o momento em que acordamos até o momento em que acostamos. Quantas vezes você já se pegou voltando seu coração a Deus como um momento secundário? Talvez em um momento em que precisou de ajuda para realizar algum desejo ou sonho, tipo um trabalho melhor, uma cura de uma doença ou uma resolução amênica com um ente querido. No final, o tempo todo estamos colocando nossos desejos e necessidades diante de Deus, não estamos? Quem pode negar isso? Mas ainda assim, Deus tem tentado incansavelmente nos chamar de volta. Veja o que Masaksama compartilha. Por muito tempo, Deus tem tentado falar conosco com sua carinhosa voz, dizendo: você pode virar o seu rosto para mim? Eu sou o seu verdadeiro Pai. Mas, uma vez que vivemos nossas vidas somente buscando a prosperidade no mundo humano, Deus agora precisa se dirigir a nós com duras palavras. Como somos patéticos. Realmente precisamos refletir a respeito de nossa postura para com Deus. Olha só, gente. Mas uma vez que vivemos nossas vidas somente buscando a prosperidade do mundo humano, Deus agora precisa se dirigir a nós com duras palavras.
como somos patéticos. Realmente precisamos refletir a respeito de nossa postura para com Deus. Deus não quer agir assim, não é? Mas por estarmos presos aos nossos objetivos, nossos sonhos desse mundo humano, a prosperidade desse mundo humano, Deus está utilizando essas palavras mais severas para conosco. Mas Saxama continua. Ao pensar a respeito do amor que Deus está vertendo sobre nós, já que Meshama disse no Salmo, que citei há pouco, que é algo que nos faz sentir humildes, então não estamos na posição de dizer nada para Deus, não é? Ele nos amou desde o início, desde o momento em que Ele nos gerou. E Ele possui neste exato instante um amor transbordante por todos nós, por cada um de nós. Senhores, parem um minutinho para absorver o que acabamos de ler. Mas Saksama está nos dizendo desde o início, desde o momento em que Ele nos gerou. Deus possui esse amor que quer compartilhar conosco. No culto do paraíso terrestre, realizado há alguns dias, foi anunciada a música Por Ter Conhecido o Vosso Amor, cuja letra foi composta por mim. Nela, há um trecho que compus da seguinte maneira: nada mais pedirei, além disso. Nada mais pedirei a partir de agora. Mas na verdade é praticamente impossível não pedir nada. Eu próprio penso a respeito do que eu quero para mim, ou, se minhas filhas ficam doentes, quero que elas melhorem. Também penso que quero fazer isso ou aquilo. Não é assim? Que cada um de nós vive sempre pedindo algo para si, tendo isso como uma espécie de força motriz para viver. Olha só o que estamos a ouvir. Também penso que quero fazer isso ou aquilo. Não é assim? Que cada um de nós vive sempre pedindo algo para si, tendo isso como uma espécie de força motriz para viver. Nós estamos sempre pedindo algo, não é? Então, com relação à letra que compus, não quero que vocês a interpretem como eu sempre pedi até hoje, mas não poderei pedir mais nada de agora em diante. Uma pessoa como eu, que acaba pedindo, não presta. Olhem só aqui, a questão não é agora eu não vou pedir mais, não é assim? Mas sim, como estamos interagindo com Deus, que nos criou e criou tudo que existe. Nós temos a tendência de ser 8 ou 80, não é assim? Ao escutarmos algo, nós passamos para vários extremos. Mas aqui Masaksama está nos liderando como realmente virar nossos olhos para Deus. Como nos comunicarmos com Deus. Isso é de extrema importância. Olha o que ele compartilha conosco. Não é isso, pois na verdade, Deus sabe perfeitamente que somos pessoas que acabam pedindo e nos perdoa, uma vez que Deus está dentro de nós. Não há necessidade de pedirmos mais nada. Mesmo assim, nós acabamos sempre pedindo. Mas Deus perdoa até mesmo essa nossa postura. E acho que seria muito bom se todos conseguissem voltar o seu coração para isso. É assim que eu penso. Uma vez que Deus está dentro de nós, não há necessidade de pedirmos mais nada.
Mesmo assim, nós acabamos sempre pedindo, não é? E olha o que ele fala logo depois. Mas Deus perdoa até mesmo essa nossa postura. Será que já paramos para refletir nesse coração de Deus, nesse sentimento de Deus com relação a nós? Esse coração que está nos perdoando, nos recebendo? Quando uma Saxama fala que Deus está dentro de nós, então não há necessidade de pedirmos mais nada. Os senhores já alguma vez pensaram em quão completos nós somos neste exato momento? Facilmente dizemos que Deus vive dentro de nós, dentro de mim. Mas será que realmente acreditamos nisso? Para dizer, Deus está vivo dentro de mim, eu tenho que reconhecer que nada me falta, não é assim? Se Deus é supremo e Deus existe dentro de mim, não nos falta nada, não é verdade? Ele continua. Então, o que me levou a compor a letra dessa maneira é que não há dúvida de que Deus realmente está nos preenchendo com seu amor transbordante. E, portanto, quando escutarem ou cantarem essa música, se vocês conseguirem pensar, mesmo que por uma fração de segundos, o seguinte: ah, eu vivi sempre pedindo, nem sequer me importava com Deus e acabei vivendo até hoje sempre pedindo. E com isso ter, mesmo que por uma fração de segundos, o seguinte sentimento: mas na verdade, ó Deus, o Senhor está em mim, não é? Já não pedirei mais nada. Deus pode nos dizer o seguinte: você entendeu muito bem, meu amor existe perfeitamente dentro de você. Não há dúvida de que Deus realmente está nos preenchendo com seu amor transbordante e, portanto, quando escutem ou cantarem essa música, se vocês conseguirem, não há dúvida de que Deus está realmente nos preenchendo com seu amor transbordante e, portanto, quando escutarem ou cantarem essa música, se vocês conseguirem pensar, mesmo que por uma fração de segundos, o seguinte: ah, eu vivi sempre pedindo, nem sequer me importava com Deus, e acabei vivendo até hoje sempre pedindo. E com isso ter, mesmo que por uma fração de segundos, o seguinte sentimento: mas na verdade, ó Deus, o Senhor está em mim, não é? Já não pedirei mais. Deus pode nos dizer o seguinte: você entendeu muito bem. O meu amor existe perfeitamente dentro de você. Queremos muitas coisas, certo? Eu quero ser isso ou aquilo. Eu quero isso ou aquilo. Não estou dizendo que vocês não deveriam ser assim. O que estou dizendo é que, se vocês conseguirem realmente pensar, mesmo que por uma fração de segundos, o seguinte: nada mais pedirei. Além disso, nada mais pedirei. A partir de agora, Deus ficará muito satisfeito e, na verdade, nos dirá: eu darei tudo o que você pedir. Nada mais pedirei além disso. Nada mais pedirei a partir de agora. Deus ficará muito satisfeito e, na verdade, nos dirá: eu darei tudo o que você pedir. Isso é muito profundo, não concordam? Pois, pela primeira vez, estamos sendo levados a considerar os sentimentos de Deus, a vontade de Deus, não é? Por muito tempo achava que, por Deus ser Deus, Deus não sente, né? Colocando dessa forma, uma forma meio humana de falar talvez, mas it's ok, tudo bem, eu posso pedir tudo o que eu preciso, não é? Sem considerar do ponto de vista de Deus, se isso está a alegrar a Deus ou não, né? Se esse é o objetivo de Deus ou não.
E quando passamos a, neste momento, reconhecer Deus realmente vivo dentro de nós, se Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, está dentro de nós, o que temos a pedir a Ele? Não estamos plenos, completos, por sua própria existência dentro de nós? Muda a nossa forma de pensar e viver, não concordam? Nossa questão continua. Existem muitas coisas que nós pedimos, não é? Obviamente, o que realmente devemos pedir é para nascer de novo. Mas, humanamente falando, há muitas coisas que pedimos, não é mesmo? Assim sendo, acho que não é ruim pedir algo para Deus, dizendo: caso seja a vossa vontade, gostaria que o Senhor concretizasse isso. Olha só o que Masaksama coloca aqui para nós. Obviamente, o que realmente devemos pedir é para nascer de novo. Para nascer de novo, gente. É o que devemos pedir a Deus. O verdadeiro desejo, cumprir a vontade dele. Não é assim? Mas, como ele coloca, humanamente falando, há muitas coisas que pedimos, não é mesmo? E aí, mais baixo, ele conclui: caso seja a vossa vontade, gostaria que o Senhor concretizasse isso. Não é simplesmente pedir, pedir e pronto, mas reconhecer que existe a vontade de Deus. E nos alinhar os nossos sentimentos, os nossos desejos a essa vontade de Deus. Ele coloca: obviamente, não sei dizer se seria bom ficar fazendo muitos pedidos, como eu quero isso, isso, isso e mais isso. Mas se dissermos: ó Deus, caso seja a vossa vontade, gostaria que o Senhor fizesse isso por mim. Caso isso se concretize, conseguiremos dizer: ó Deus, muito obrigado, não é mesmo? Ao contrário, se não pedirmos nada a Deus e algo se concretizar, vamos acabar dizendo: ah, isso é mérito meu. Há o nascer de novo, certo? E é por isso que dizemos: estou trilhando o caminho do nascer de novo. No entanto, também existem os desejos humanos, certo? Bem, acerca disso, acho que podemos dizer assim. Acho que podemos dizer assim mesmo: se for a vossa vontade, que esse desejo seja concretizado. Só não pode ser um desejo egoísta que cause incômodo às pessoas ao nosso redor. E, mesmo que esse desejo não se concretize, isso não aconteceu porque Deus pensou na nossa felicidade ou na felicidade das pessoas ao nosso redor e, portanto, temos que aceitar isso dizendo: o Senhor agiu assim por haver algum motivo, não é? Muito obrigado. Pensando dessa maneira, não temos mais nada a dizer para Deus. O amor de Deus é realmente digno de profundo respeito e é algo que faz com que sejamos humildes. O nosso amor humano não é capaz de perdoar qualquer tipo de pecado, em absoluto, não é? Aquela pessoa é desajuizada. Imediatamente pensamos dessa maneira. Mas se conhecermos uma pequena fração do amor de Deus, desse amor imensurável, sentir-nos-emos tão gratos que sequer conseguiremos dizer algo diante de Deus. Olha só o que Masaksama coloca aqui para nós, não? Ao despertar para esse verdadeiro amor de Deus, se conhecermos uma pequena fração, não está falando do amor completo, não de ver por completo, mas uma pequena fração do amor de Deus, desse amor imensurável, esse amor que perdoa tudo, não é? Esse amor imensurável, sentir-nos-emos tão gratos que sequer conseguiremos dizer algo diante de Deus. Acho que é devido a essa imensa gratidão que Kyosho-sama inicia suas palavras dizendo com profundo respeito e temor. Esse temor não significa somente ter medo.
Ao invés disso, acho que é por sentir que não temos o merecimento de Deus, a quem devemos ter muita gratidão por não medir esforços para nos conceder tantas graças, que Kyoshi Sama diz com profundo respeito e temor a Deus. Olha só, gente, Kyoshi Sama fala, não? Como lemos no início, criarei aqueles que temem a Deus, não é? O verdadeiro temor a Deus. E aqui Masaki Sama está a nos dizer o que significa esse temor. Esse verdadeiro temor que Kyoshi Sama tem e está nos transmitindo em sua essência. Masaki Sama nos transmite através dessas sagradas palavras. Não é simplesmente ter medo, né? Este temor. Ele coloca, ao invés disso, acho que é por sentir que não temos o merecimento de Deus, a quem devemos ter muita gratidão por não medir esforços para nos conceder tantas graças, que Kyoshi Sama diz com profundo respeito e temor. Vem do lugar de extrema humildade, não é? De reconhecer que nós não temos todo esse merecimento que achamos que temos, mas mesmo assim estamos sendo abençoados além de nossa imaginação. Muda o nosso conceito do que significa temer a Deus, não? E como lemos no começo, é só com esse verdadeiro temor que podemos ver que Deus realmente é amor e somente amor, como estamos lendo nessas sagradas palavras. Não é assim? Essa verdadeira postura para com Deus. Pois aqui Masaki Sama, neste estudo, vem nos guiando nessa postura, como virar os nossos olhos a Deus. E aí ele continua. Assim sendo, o que nos resta é ficarmos estáticos diante de Deus. Não há uma única palavra sequer a ser dita diante de Deus. Meishu Sama compôs o seguinte salmo: não hesitem, sejam abraçados por mim. Vocês então serão salvos instantaneamente no paraíso, no céu. Não hesitem, sejam abraçados por mim. Vocês então serão salvos instantaneamente no paraíso, no céu. Ao usar a palavra mim, Meishu Sama está se referindo a si próprio e a Deus que vive dentro de Meishu Sama. Ou seja, ele está dizendo, sejam abraçados por Deus. Nós estamos estáticos. Deus está diante dos nossos olhos. Numa ocasião como esta, ficamos indecisos, não ficamos? Pensamos, uma pessoa como eu, um pecador como eu, que viveu desprezando tanto assim a vontade de Deus? Mas Deus nos diz, não hesitem. Isso significa que Ele está nos dizendo, não precisa ficar indeciso. Seja abraçado por mim. Assim sendo, como Ele diz, instantaneamente, então seremos salvos no paraíso, no céu, em um instante. Esse salmo está dizendo que seremos salvos no paraíso em um piscar de olhos. Gente, não é questão, não é, de merecer, de fazer para chegar lá. É instantaneamente, em um piscar de olhos. E olha o que o Masaki Sama coloca. A palavra salvação tem uma conotação religiosa, certo? Mas não compliquem demais o assunto por causa disso. O que eu quero dizer é que, neste mundo, sentimos júbilo, paz e felicidade, certo? Mas existe um júbilo, paz e felicidade que são muito maiores do que nós somos capazes de sentir atualmente. Isto eu digo é salvação. Essa explanação de salvação realmente nos liberta de vários preconceitos, não concordam? Olha o que ele colocou aqui. O que eu quero dizer é que neste mundo sentimos júbilo,
paz e felicidade, certo? Mas existe um júbilo, paz e felicidade que são muito maiores do que nós somos capazes de sentir atualmente. Isso eu digo é salvação. Qual é o júbilo? Qual a alegria? Qual felicidade que os senhores estão almejando hoje? Continua sendo a felicidade deste mundo? O júbilo deste mundo? Essas sagradas palavras do Masaki Sama estão a nos despertar algo além do que podemos imaginar. A verdadeira paz, a verdadeira felicidade que existe em Deus. Quem não quer isso para a sua vida? Se formos abraçados por Deus, o júbilo e a paz que sentiremos por isso é algo que supera e muito o júbilo e a paz que sentimos neste mundo. Então, só de saber, apesar de ainda não termos saboreado esse júbilo e paz, que algo maravilhoso como isso foi preparado, que isso foi prometido a nós, o sentimento que brota no coração é o seguinte: será que há algo mais gratificante do que isso? O que seria isso senão a própria salvação? Por mais que queiramos, não somos capazes de corresponder ao amor de Deus. No entanto, já conhecemos o amor de Deus e ouvimos a voz de Deus. Afinal, ao sermos concebidos no paraíso, chorávamos como crianças recém-nascidas. E Deus conversava conosco. Eu te amo, viu? Eu te amo. Era isso que ele nos dizia. Realmente vimos Deus com nossos olhos. Escutamos a sua voz e fomos abraçados por ele naquele momento. Não foi isso que aconteceu? Estamos agora percorrendo o caminho pelo qual podemos saborear novamente o imensurável júbilo que sentimos naquele momento. Então, não há nada mais gratificante do que isso. Gente, existe coisa melhor de poder sentir aquela alegria, aquele júbilo, aquele amor de Deus que sentimos inicialmente no paraíso quando Deus nos deu a vida, nos deu a luz. Quem não quer isso para a sua vida hoje? Não tem fortuna nesse mundo, não tem prosperidade nesse mundo que pode superar essa alegria, essa felicidade, esse encontro com Deus. Existe? Então, a pergunta é fácil, não? O que você quer? Qual o seu objetivo? A resposta também acredito ser muito simples. Mas Saksama continua. Não há meio para recompensarmos o amor de Deus. Mas será que a única maneira de viver que nos resta não seria entregar tudo nas mãos de Deus e viver sobre o grandioso e indescritível amor de Deus? Não foi assim que vimos com o próprio Meishu-sama? Meishu-sama, ao despertar a esse amor de Deus, a essa alegria de Deus, se entregou de corpo e alma. Cada momento de sua vida, cada célula de seu corpo, cada respiração foi feita para agradecer a Deus, para retornar tudo isso a Deus. E nós, ao despertarmos a essa verdade, como vamos fazer? Você assistindo hoje, não gostaria de vivenciar essa alegria mais uma vez? Hoje estamos a ser guiados para vivermos mais uma vez no amor e na paz de Deus. Isto é realmente libertador e algo de tremenda alegria. O Saksama continua e diz: é óbvio que passamos por inúmeras situações a cada instante de nossas vidas. No entanto, nossos dias não seriam mais felizes se vivêssemos cada instante na alegria de estarmos cientes
de que há algo maravilhoso que nos foi prometido? Vamos, portanto, caminhar, tendo conosco a grandiosa alegria de viver cada instante cientes do amor de Deus que nos foi prometido. Muito obrigado. Muito obrigado a todos por participarem estas últimas semanas junto conosco. Realmente, estas sagradas palavras nos levam a despertar, mesmo que seja por um pouquinho que seja, este verdadeiro amor de Deus. E como virar os nossos olhos a Deus, como nos comunicarmos com Deus e viver dentro dessa grandiosa alegria que existe de Deus, esse amor de Deus. Quão abençoados nós somos de poder estar seguindo os verdadeiros passos de Meishu Sama para caminharmos a essa verdadeira alegria, esse verdadeiro amor de Deus. Que bênção é ser liderado por Kyosho Sama, por Masaki Sama, para receber esse verdadeiro sentimento de Meishu Sama, que é o verdadeiro sentimento que corresponde ao amor de Deus, a essa vontade de Deus. Então, com corações repletos de alegria, vamos juntos cada vez mais aprofundar para servirmos nessa sagrada obra de Deus, nessa sagrada obra que leva toda a humanidade a nascer como verdadeiros filhos de Deus, Messias. Muito obrigado a todos, que toda glória, toda honra sejam devolvidas para Deus sempre.